Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Tatá, por aqui você encontra muito conteúdo sobre Resident Evil e jogos em geral. Mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre o novo filme de animação da franquia de Resident Evil, que se chama Death Island. E nele traz um momento inédito pra nós, fãs da franquia, que aguardamos esse momento há 26 anos, que é a reunião dos nossos 5 protagonistas favoritos da franquia, juntos interagindo entre eles pela primeira vez. Mas hoje eu tô aqui pra trazer o meu review sincerão sobre esse novo filme de animação de Resident Evil. Como já confirmado, Resident Evil Death Island, ele se passa depois de Resident Evil Vendetta, que foi o último filme, tá, não série, filme em animação em CG, tá, da franquia, que é Resident Evil A Vingança, né, chegou aqui no Brasil como Resident Evil A Vingança. O Death Island, infelizmente, ainda não temos nenhuma informação sobre o lançamento oficial dele aqui no Brasil, porém você consegue assistir, se é que vocês me entendem. Sendo assim, só pra situar um pouquinho vocês sobre a timeline desse filme, onde ele se encaixa na cronologia da franquia, ele se passa depois de Resident Evil 6 e depois de Resident Evil Vendetta, tá? Então, é importante eu citar isso porque nesse filme é citado, sim, alguns jogos e filmes também de Resident Evil, então é importante você ter assistido os filmes de animação pelo menos. Vou falar um pouquinho sobre a sinopse e aí depois a gente entra realmente no filme e no meu review. Beleza? Bora lá. T.S. Kennedy da DSO está em uma missão para resgatar o Dr. Antônio Taylor das mãos de sequestradores, quando uma mulher misteriosa frustra seus planos. Enquanto isso, o agente Chris Redfield da BSAA está investigando um surto de zumbis em São Francisco, onde a causa da infecção não pode ser identificada. Além de Chris e Leo, Death Island também terá a presença de Jill Valentine, Claire Redfield e Rebecca Chambers. Dito isso, bora lá falar sobre o filme, sem spoilers. Bom, pra mim, esse filme ele tem mais pontos positivos do que negativos, então por isso que eu vou começar com os negativos e depois a gente entra nos positivos. O que é muito bom, é um ótimo sinal. Pra começar, um dos pontos negativos do filme, pra mim, vem desde os trailers, né? Que é a grande inconsistência que a Capcom tem em relação à fisionomia dos personagens, no design dos personagens. Há uma diferença absurda entre os personagens dos filmes para os personagens dos jogos, né? Às vezes até dá pra entender do porquê que eles são diferentes, né? O Chris, então, coitado, ele teve 1 milhão de modelos faciais durante todos esses jogos e filmes, né? E mesmo assim a Capcom não consegue bater o martelo de qual é o modelo facial de cada personagem enfim, pra tudo, né? Eles estão sempre mudando, enfim. E aí a grande inconsistência nesse filme, que é algo que muita gente ficou incomodado, muita gente falou nas redes sociais, era a fisionomia da Jill, né? O design da Jill é o mesmo design do Re3 Remake, que Re3 Remake é em 98, esse filme já é mais atual, eu não sei ao certo, não me lembro ao certo qual é o ano que se passa, vou deixar aqui, mas enfim, se passaram muitos anos desde Re3 Remake e esse filme ele se passa depois do Re5, em Re5 a Jill tá loira, a Jill tá bem diferente, e aqui eles trazem de volta a personagem com a fisionomia do Re3 Remake, que é lá em 98. Eu sei que a Jill é maravilhosa no Re3 Remake, eu amo esse modelo facial, eu acho que é o melhor modelo facial que a gente tem da personagem, porém fica meio contraditório, fica um negócio muito Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Porque até a roupa dela, o colar, assim, não é igual, mas é igual. Tipo, é muito parecido. É muito parecido. Não tem como você não fazer a referência, não, sabe? Não achar estranho, enfim. Mas eu acho que esse é um grande ponto negativo que a Capcom precisa tomar consciência e mudar isso aí, entendeu? Oficializar o design, os modelos faciais aí dos personagens pra não ficar essa inconsistência, porque isso acaba fazendo com que a gente se confunda na hora que a gente assiste ou joga o jogo, sabe? Eu, por exemplo, me confundi em relação a esse filme, porque eu vi a Jill do Re3 Remake, eu achei que, sei lá, eu achei que esse filme se passava antes do Re6, por exemplo. Porque, pô, a Jill tá muito nova, eu acho que é antes do Re6, sei lá, não sei o quê. Mas não, na verdade ele é depois do Re6. Então, eu mesma me confundi por conta dessa inconsistência de design de personagem. Então eu acho um grande ponto negativo. Falando ainda em design, eu acho que, eu não sei se foi só eu, mas
eu reparei que a expressão facial dos personagens tá muito, assim, nada natural. Na verdade, a questão é que eles não têm expressão facial. Me dá a impressão de que, sei lá, tem uma cena que é super dramática e tal. Você olha pra cara do personagem, o personagem tá, tipo, sem expressão alguma, sabe? Isso me incomodou muito, porque tinham cenas muito maravilhosas, assim, que traz um drama a mais, que traz um momento ali. E a voz passa essa emoção pra gente, porém, a fisionomia do personagem, a expressão do personagem não passa. Não passa essa emoção que tá passando a voz, sabe? Parece que uma coisa não casa com a outra. Então, isso eu achei bem estranho, e isso foi algo que me incomodou bastante. A Jill, eu não. Vocês vão achar que eu tô de marcação com a Jill, mas não é. Isso acontece com todos os personagens, sem exceção. Sem exceção mesmo. Eu acho que a Rebecca talvez seja a mais de boaça ali do rolê. Mas os outros, todos eles têm algum momentinho ali que falta a expressão facial do personagem ali pro momento da cena. Então isso foi algo que me incomodou bastante, mas como eu havia dito, a da Jill me incomodou mais. Até porque ela aparece mais do que os outros personagens, então ela tá sempre ali e tal. Em alguns momentos eu fiquei tipo. A Nicole Tompkins, ela dava emoção ali pra voz, o que é super cabível, faz super sentido no momento que a personagem tá passando ali durante as cenas, né? Mas você olha pra expressão facial do personagem e não passa absolutamente nada. Parece que a Jill tá com aquela cara linda, maravilhosa de boneca o tempo inteiro. Então, enfim, achei isso um erro, uma falha aí até grave, na minha opinião, sabe? Porque você meio que perde um pouco da imersão. Pelo menos na minha experiência com o filme foi isso que me passou. Enfim. Bom, mais um ponto negativo que eu achei que pesou um pouco e que poderia ter sido diferente, porque eu acho que a reunião de todos os protagonistas ali, de todos não, mas dos principais protagonistas ali de Resident Evil juntos, né? Um momento único que a gente esperou por muitos anos, tá acontecendo finalmente. No filme, eu senti que tem muito Ctrl-C, Ctrl-V dos jogos e dos filmes, sabe? Mais dos jogos, no caso, né? Tem muita cena Ctrl-C e Ctrl-V. E é tipo assim, não é... Eu sei que a gente brinca com essa coisa da Capcom sempre tá reutilizando, né, cenários, reutilizando coisas que, eu vi isso aqui no Reset, eu tô vendo de novo no Re8, é exatamente, sei lá, a mesma coisa, sabe? E nesse filme não seria diferente, só que eu acho que eles abusaram um pouco dessa reutilização, sabe? Porque eu não acho que eles reutilizaram. Foi literalmente o Ctrl-C, Ctrl-V, na minha opinião. Sério. Tem uma cena que é tipo assim, não dá pra passar pano. Tem coisas que você até pode dar aquela desculpinha do tipo, mas foi inspirado no jogo tal. Foi inspirado só, eles só reutilizaram um pedacinho. Não, gente, tem muita coisa que é reutilizada, né? Então, né? Enfim. Tem muita coisa que é Ctrl-C, Ctrl-V. E tem uma cena específica mais pro final do filme que é tipo assim... Cara, tá muito da cara. Eles nem disfarçaram, velho. Eles nem disfarçaram. É tipo assim, se eu não me engano, tem até fala que é a mesma. Eu posso estar muito enganada, mas a fala é muito parecida. Enfim, quem assistiu sabe da cena que eu tô falando. É tipo Ctrl-C, Ctrl-V na cara dura mesmo. Então eu acho que isso é algo negativo que o filme trouxe, né? De ter muita coisa Ctrl-C, Ctrl-V copiada na caruda mesmo dos jogos, e eu acho que faltou um pouco mais de criatividade, faltou um pouco mais de novidade, né? Porque afinal, o que eu falei, a gente tá vendo pela primeira vez a reunião dos protagonistas favoritos, assim, da franquia juntos pela primeira vez, né? Então eu acho que faltou aí um pouco de novidade, trazer novidade. Eu sei que os caras são veteranos, né? A gente só tem os veteranos ali, mas a gente queria ver algo diferente, a gente queria algo que acrescentasse, e eu não sinto que esse filme trouxe algo que acrescentasse. Até no próprio vírus, né? Não trouxe vírus novo, o que tá ok, né? Beleza. Mas eu sinto que a história em si e muitas cenas são sim copiadas, são sim algo que a gente já viu antes. E é isso, meio que não traz uma novidade, né? Não traz. Então eu acho que a Capcom falhou nesse quesito também como esse filme, o que é uma pena. Mas agora vamos falar de coisa boa, vamos falar dos pontos positivos desse filme, que como eu falei, foram mais do que os negativos.
Só que é aquelas, né? Tudo tem seu peso, né? Os pontos negativos que eu acabei de falar, eles pesam um pouco, né? Mas você consegue assistir, você consegue gostar sim do filme. Inclusive, eu gostei. Então, enfim, vamos lá para os pontos positivos. A primeira delas era algo que eu tinha muito medo, que eu já tava falando pra vocês durante os trailers, né? Os reacts e tudo mais. Que eu fiquei muito preocupada no tempo de tela de cada personagem, né? Pô, será que eles vão cometer aquele mesmo erro que teve com Infinity Darkness, né? De focar no marketing da dupla protagonista de Resident Evil 2, que estão de volta numa série de animação que é a Claire e o Leon, e aí você vai lá assistir no hype de ver interação com os dois, no hype de ver os dois se ajudando, e você simplesmente não vê, né? Simplesmente a Claire e nada é a mesma coisa, né? Porque ela aparece, mas ela não faz absolutamente nada, ela não contribui para a história da série, né? Diferente do Leon, que é o protagonista, enfim, fez tudo sozinho, basicamente. Então eu tinha muito medo disso, porque afinal, no Infinity Darkness foram só 2 personagens, né? E agora imagina 5. 5. E tipo assim, não são 5 personagens aleatórios, são 5 protagonistas, entendeu? São 5 personagens mais amados de Resident Evil, da franquia. Então, reuniu 5 num filme, que não é uma série, é um filme de 1h30, isso deixa a gente um pouco com o pé atrás. Mas eles fizeram muito bem. Isso foi algo muito positivo, eu fiquei muito surpresa. Eles conseguiram dar tempo de tela justo pra todo mundo. Obviamente que a Jill é a grande protagonista, então óbvio que ela tinha que aparecer mais. Mas todos eles apareceram. Talvez a Rebecca tenha sido dos 5 a que menos apareceu. Porém, isso não descarta a participação dela, porque ela é uma personagem muito importante para a história do filme. Então, pra mim, foi justo o tempo de tela de cada personagem, porque todos eles são importantes em algum momento do filme. Todos, sem exceção. Ninguém tá ali de figurante. Então, isso me deixou muito feliz. Óbvio que a gente fica naquelas, pô, fulano merecia mais, né? Ciclano também e tal. Mas eu acho que foi justo. Eu terminei o filme feliz, assim, com o tempo de tela da Claire, com o tempo de tela da Jill, do Chris, do Leon, da Rebecca. Eu fiquei feliz, porque você coloca na balança, pô, todos eles tiveram importância no filme? Ninguém ali ficou, tipo, só apareceu por aparecer, tipo, puro fanservice. Tipo, bota a Rebecca aí e é isso aí. Não. Todos eles tiveram uma grande importância em algum determinado momento do filme. Então isso pra mim foi um ponto super positivo. Outra coisa muito positiva, que era algo que eu não esperava tanto, mas que eles reforçavam bastante, são as referências, né? Como eu havia falado, né? Tem muita coisa que é Ctrl-C, Ctrl-V dos jogos, tipo na Caruda mesmo. Mas tem muitas outras coisas que não são Ctrl-C, Ctrl-V, mas que são citadas, né? Então a gente vê em vários momentos os personagens ali do filme citando acontecimentos que ocorreram em jogos passados ou filmes passados. Isso me deixou muito feliz. Muito feliz porque é meio que uma valorização, digamos assim, do passado dos personagens, e aquilo aconteceu para eles serem quem eles são hoje, né, para tal atitude que eles estão tomando nesse filme é porque talvez uma experiência que eles tiveram no passado. Enfim, eu achei isso muito legal, acho um ponto super positivo pra gente que é fã e acompanha essa franquia há 26 anos, é algo muito relevante. 27, na verdade, né? Eu falo 26 porque eu nasci no mesmo ano que a franquia, então, mas na verdade é 27, porque foi em março que eles fizeram 27 anos. Eu faço 27 no final do ano, né? Então, enfim, confundi aqui um pouco, mas enfim. 27 anos, sabe? Que a gente espera, que a gente acompanha a história de cada protagonista, de cada personagem ali. É muito legal ver essas referências sendo mostradas, né, num filme de animação atual, recente, né? Então isso me deixou com o coração quentinho, assim. O Death Island, ele é uma continuação direta do Resident Evil Vendetta, então eles citam bastante o Vendetta, inclusive alguns personagens de Vendetta. Por exemplo, a gente tem a Maria de volta, né? A Maria é uma personagem do Vendetta, ela sobreviveu ao Vendetta, e aconteceram algumas coisas no Vendetta que eles trazem também para esse filme. Então isso é muito legal, e aí a gente tem o desfecho de tudo isso.
Então eu acho um ponto muito positivo essas referências aos filmes e aos jogos anteriores. Inclusive, tem um momento do filme que um personagem, que eu não vou falar qual, faz uma citação a um outro personagem de um jogo passado de Resident Evil que, cara, eu fiquei muito feliz. Eu falei, caraca, isso é o fanservice que eu gosto, Capcom. Eu não esperava, eu acho que ninguém esperava. Eu fiquei com o coração, assim, quentinho. Fiquei feliz que o personagem fez essa citação enfim, de um fato que aconteceu num jogo anterior. E fiquei muito feliz. Então, eu acho que quem assistiu sabe do que eu tô falando. Enfim, eu fiquei com o coração quentinho. Bom, outra coisa que talvez muita gente tenha ficado preocupado são em relação às cenas de ação, né? As famosas cenas mentirosas de ação, né? Pique Velozes e Furiosos, sabe? Aquelas cenas mentirosas. Eu acho que esse filme, ele tem umas cenas ali um pouquinho mais além, sabe? De ação, mas nada nível Vendetta. Eu, pelo menos, não achei. Aí vai muito do gosto de cada um, da opinião de cada um, enfim. Mas eu acho que tem alguma cena, assim, de alguns personagens específicos, né? Porque, afinal, gente, são 5 personagens veteranos, né? A Rebecca, ela é veterana, mas enfim. Principalmente o Chris, Jill, Claire e Leon, enfim, eles já enfrentaram muita coisa, né, pra chegar até ali, né, nesse filme. Então, obviamente que eles manjam, né, de algumas coisas, né, eles vão, sei lá, fazer acrobacias, sabe, mais extravagantes, assim, porque afinal eles são veteranos e, enfim, né, já passaram por muita coisa nessa vida. Então, obviamente que essas cenas tem que ter, porque, enfim, aí ele acaba contém essa desculpa aí de que, olha, são tudo veterano, então, né, vocês não vão esperar eles segurando uma arma e tremendo na base lá pra atirar num zumbi, né? Pelo amor de Deus, não, né? A gente já não tá no Resident Evil 1, a gente já tá muito além, a gente já passou dessa fase. São veteranos, eles sabem se virar, uns mais do que outros, né, por conta de suas experiências, e a gente consegue fazer essa diferença, essa separação. Então, por isso que pra mim foi como um ponto positivo e eu comprei a ideia. E falando do Leon, esse filme foi um dos filmes que eu mais me diverti assistindo. Eu não sei vocês, mas eu dei muita risada. Tinha algumas coisas que eu ficava tipo, isso aqui tá um pouco mentiroso, mas tudo bem. Achei engraçado. Ou, obviamente, tem aquelas piadinhas, né, do Leon, né? Óbvio, não pode faltar, né? E no filme não vai ser diferente, né? Tem umas piadinhas do Leon e eu não achei também nada forçado, não. Até pelo momento que tá ali, que o personagem se encontra, eu achei ok. Então, pra mim, as piadinhas do Leon me divertiram bastante, por incrível que pareça. Bom, agora falando sobre o vilão do filme, né? Eu tinha comentado com vocês durante os trailers que quando eu bati o olho no Dylan, o Dylan é o vilão desse filme, eu não consegui enxergar ele como um vilão de verdade, sabe? Ele não passava essa vibe de bad guy, sabe? De que, tipo, putz, tá fazendo um puta plano, sabe? Revolucionário, sei lá, um plano big, nível, sei lá, Albert Wesker, mudar o mundo, espécie humana, tal, tal, tal. Não senti isso. E esse é um ponto negativo também, inclusive era pra eu ter falado num ponto negativo. Isso foi um ponto negativo porque ele realmente não tem cara de vilão, né? Mas uma coisa positiva em relação ao personagem é que a gente tem algumas cenas flashbacks sobre ele. A gente entende um pouco do passado dele pra entender o porquê que ele tá agindo dessa forma no presente. E aí que tá o grande, né, o mais e menos aí da história. As cenas de flashback são muito boas, eu gostei muito do que eles abordaram nas cenas de flashback. O drama que tem em relação a um fato que acontece ali que dá errado e tudo mais, o grande problema, né, que faz com que o personagem ele se torne o bad guy da história. Porém, não me convence essa motivação dele, né? Não me convence a motivação. Eu acho que eles... a minha impressão, o que passou é que eles precisavam de um vilão. Eles precisavam de vilão, acho que eles tinham uma ideia lá, eles precisavam de uma motivação do vilão ali e tal, e aí eles escolheram o Dylan pra ser o vilão, sabe? Foi meio que jogado ali. Pra muita gente pode ter sido algo positivo, mas pra mim não me convenceu.
E o cara, tipo assim, poderia ter me convencido se ele passasse realmente a vibe de vilão. Que é algo que eu não senti em nenhum momento, desde os trailers. E eu assisti o filme, eu também fiquei tipo, tá, vai ter alguma hora aí que ele vai, tipo assim, mostrar as garras, tá ligado? Vai, tipo, fazer alguma coisa que eu fale, esse é o vilão. E não foi. Eu fiquei esperando até que acabou o filme. É isso. É isso. Então eu acho que faltou ali. Eu achei que a motivação com as intenções dele ali no presente não. Sei lá, achei muito raso. Não comprei muita ideia, sabe? E algo que eu não sei se muita gente reparou, mas o Dylan, ele tá vestido um sobretudo preto brilhante. Que pra mim é uma referência ao Albert Wesker. Não sei se vocês pegaram essa referência, mas pra mim, peguei essa referência. E ele faz até umas caras e bocas e tal, tipo, durante o filme, mas ainda assim não me convenceu. Não me convenceu. Acho que a Maria me convenceria mais do que ele. Mas enfim, aí é uma opinião pessoal. Há um momento muito bonito do filme. Eu acho que é um dos momentos mais ápice, assim, do filme. Muito bonito, de esperança, de algo que acontece, de um grande problema que acontece que eles precisam solucionar. E que há um momento ali que realmente você fica até um pouco agoniado. E é muito bonito essa interação dos personagens, essa união dos personagens nesse momento específico, acreditando numa causa, acreditando num negócio maior ali que eu não posso dar detalhes. Mas enfim, achei muito bonito. Tem até se eu não me engano, tem até uma trilhazinha de fundo, assim. E é um momento muito emocionante e muito bonito, assim. Acho que emocionante talvez seja too much pra um filme de animação, mas é um momento muito bonito. É um momento muito bonito que eu olhei e falei, ai, que fofo, sabe? Queria morar nesse momento pra sempre. Então, isso pra mim foi um dos ápices, assim, do filme. E é isso, eu só queria comentar aqui de leve, assim, pra vocês ficarem curiosos pra saber que cena que é essa que eu tô falando. A batalha final, né? Sempre tem uma batalha final, não é spoiler, porque sempre tem que ter um desfecho ali, né? A batalha final, ela é decepcionante. Ela é Ctrl+C e Ctrl+V de algo que a gente já viu e não há muito tempo. Eu fiquei bem bolada com essa cena final, porque eu esperava mais. Eu não tenho nem o que falar. É Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+C, Ctrl+V de algo que também a gente não gostou no passado. Eu não sei porque a Capcom falou, pô, vamos fazer igual aquele jogo lá, aquela cena lá passada dos jogos e tal, porque eu acho que a galera vai curtir. Não sei quem teve essa brilhante ideia, mas foi péssima, tá? Foi péssima porque já no jogo não era bom. E vocês trazerem isso de volta, Capcom, pra um filme com os 5 protagonistas de Resident Evil, só não. Não foi legal. Eu sei que o ponto negativo era mais cedo do vídeo, mas enfim, eu lembrei disso agora, precisava comentar e, enfim, fica aqui meu desabafo. Resident Evil Death Island é um filme divertido, porém, ele não acrescenta nada de novo na franquia. Então ele é um filme sim fanservice, né? Porque reúne pela primeira vez em 27 anos 5 protagonistas de Resident Evil juntos, interagindo. Porém, a história não é nada criativa e nem não traz algo inovador, não traz algo novo que possa ser utilizado, sei lá, num Resident Evil 9, por exemplo, né? Ou no Revelations 3. Eu não acho que deixe uma ponta, um gancho pro futuro dos jogos. Além dos personagens. Eu acho que os personagens ali, a interação entre eles, dá pra gente ver que talvez se algumas duplas forem mexidas ali, dá pra ter elas em jogos novos, né? Então eu acho que Rebecca e Claire trabalhando juntas num novo jogo seria legal. Jill e Leon seria muito, muito, muito legal no Resident Evil 9. É algo que eu torço muito. Assim, o que eu torço muito é pra Jill voltar, né? Pode ser sozinha, pode ser com o Chris de novo, pode ser com o Leon. Mas dá pra gente ver ali que talvez esse filme tenha sido um teste pra ver como seria a relação, a interação entre os protagonistas entre eles ali, quem seria interessante de botar com dupla com o outro para um futuro jogo da franquia. Então dá pra gente ter essa visão aí. Eu acho que esse é o único gancho, entre aspas, que dá pra pegar e levar
pros jogos, pra timeline dos jogos. Resident Evil Death Island traz um ambiente familiar para os nossos protagonistas veteranos e para nós, fãs da franquia há tantos anos. E para mais conteúdo sobre Resident Evil e jogos no geral, não se esquece de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem os conteúdos futuros, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Então é isso, gente, vou ficando por aqui. Assistam Resident Evil Death Island, que vocês não vão se arrepender, vocês vão se divertir. E é bom que vocês tiram suas próprias conclusões, beleza? Então é isso, gente. Um beijo e tchau!